Olá, meus amigos. Meu nome é Sidney. Nós estamos gravando uma série de vídeos. São preleções, né? Para que possamos ter uma opinião formada a respeito da medicina do Evangelho, a boa nova de Jesus entre nós. E nós estamos a comentar o quinto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos abordar alguns itens desse capítulo. E assim, nós pedimos ao nosso grande mestre que nos ilumine, que nos dê aquela lucidez, aquela facilidade de conversar com o público, de entrar na casa dos meus amigos interessados em saber a respeito do Evangelho, aqueles que praticam o Evangelho no lar, para ter assim uma espécie de uma formação de ideia diferente quando abrir esse maravilhoso livro que se chama Evangelho segundo o Espiritismo, surgido em 1864. Hoje nós vamos comentar a justiça das nossas aflições, causas atuais das nossas aflições, causas anteriores das nossas aflições, esquecimento do passado, enfim. Olha, nós temos muito a comentar, mas o tempo é pouco. Vamos dar um repasse de 25, 30 minutos, né? E vamos começar o tema de hoje com um comentário no capítulo 5 de Mateus, versículo 4, 6 e 10, que Jesus deixou assim para a humanidade nas bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Pois bem, assim Jesus bendiz as nossas aflições. Muitas vezes pensamos que a estrada da vida com Deus é toda plana, sem problemas, sem lutas, sem aborrecimento, sem dificuldades. Eu tenho fé em Deus. Até acharemos que vamos encontrar só flores, tendo fé em Deus. Nós achamos que vamos encontrar toda a saúde, toda a felicidade possível. Uma espécie de olambra em nossas vidas, né? Vamos colher só flores. Mas meus irmãos, aqui é um planeta de provas e expiações. Aqui estão lotados os espíritos que precisam se reorganizar intimamente. E o Rabi de Judá, João registrou o seguinte no capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo só tereis aflições. Tendes fé. Tendes ânimo, eu venci o mundo. Isso quer dizer, ele não nos prometeu uma vida fácil, mas prometeu estar ao nosso lado. Tende fé, eu venci o mundo, né? Ao nosso lado, dizendo, eu venci o mundo. E devemos considerar que quase todos os seus discípulos foram sacrificados, menos João, que faleceu muito velhinho, e Judas Iscariote, que sucumbiu à própria vida. Então nós concluímos que os seus 12 apóstolos, mesmo estando com o espírito mais perfeito que por aqui já passou, não teve uma vida fácil. A felicidade não é deste mundo. Se esse mundo não fosse considerado de provas e expiações, talvez
não teria existido a presença de Jesus. Mas Deus, o nosso grande Criador, deu para ele a possibilidade de ser um governante deste planeta. E aqui é um dos lugares do universo para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Se assim não fosse, não haveria tantas desigualdades. As desigualdades são as nossas fontes de aprendizado. É a nossa escola. E com resiliência, tolerância, paciência, as compensações que deveremos ter, que Jesus nos promete, em suportar as nossas aflições, possivelmente nós vamos encontrar fruto na vida futura. E poderemos, ao seguir Jesus por aqui, ter um relativo bem-estar. Uma vida com menor sofrimento. Por quê? Este é o mundo das desigualdades mesmo, onde temos que acordar para a realidade. Aprender uns com os outros, bem como com essa generosa natureza, esse ecossistema tão complexo, o qual desafia todas as sabedorias, aquilotada. Se Deus é soberanamente bom e justo, só poderemos crer que tudo o que passamos e que achamos sofrimentos é a necessidade que nós temos de aprendizado para incorporar em nosso espírito um dia uma perfeição, se não absoluta, mas uma perfeição relativa. Aqui nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Existe uma origem. E quais são as causas? Quais são as origens das nossas atuais aflições? Nós não percebemos, mas são incontáveis para aqueles que querem perceber. As vicissitudes da vida, de fontes diferentes. Existem vícios da vida presente que temos consciência, tais como a inveja é um vício, o ciúme é um vício, a maldade é um vício, a intolerância, a vingança, as traições, o egoísmo, o orgulho, a desonestidade própria de espírito em evolução. E tudo isso é imperfeições, são imperfeições da alma, que em nós desenvolve ímpetos negativos. Vícios de espírito ainda, que tem prazeres de ignorar o bem, de ignorar as lições de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo. Kardec comenta: quantas pessoas tombam pelas suas próprias faltas? O que ele quis dizer? Desrespeito, maus procedimentos, fora das leis sociais, fora dos bons princípios que deveriam ter em relação ao nosso próximo. E quantas pessoas são vítimas das suas faltas? Falta de precaução, falta de vigilância da própria vida. Quis dizer, despreocupado, um tanto alienado de uma lei que existe, natural, a lei de Deus. O que se planta é o que se colhe. Quantos são vítimas das suas ambições desmedidas? Pois é, ambições desmedidas, a inveja, que nos leva a atos, a procedimentos e uma vida fora dos padrões da ética social, do bem-estar, fora das leis humanas. Que
partirá das leis divinas. Subornar seus semelhantes, tirar, furtar, desviar. Quantas uniões, digo relacionamento, que são de interesses já calculados e de uma vaidade sem controle. Atração física, posses financeiras, fantasias imagináveis pela falta do amor. Imposições, vingança, traições, disputa de interesses por cargos, status sociais, que nos levam a intemperanças emocionais. Quantos males e enfermidades são consequência dos excessos de todos os gêneros. Vícios que levam o corpo físico a patologias inúmeras. Úlceras, por exemplo, gastrites, cânceres, artrites, doenças venéreas, diabetes, pressão alta, doenças cardiológicas. E como nós somos filho de Deus, lotado aqui na terra, nós somos coprodutores de corpos e nos tornamos pais, mães. E quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências, por fraqueza ou indiferenças. Deixaram que neles germinasse toda espécie de egoísmo, vaidade, maldades, pela falta de um cuidado educacional. Nós somos almas que aqui reencarnamos para nos aperfeiçoar. A quem culpar? Todas as nossas aflições, não a nós mesmos. Então, seguindo o raciocínio de Kardec, quando diz: gente, não é o corpo que tem uma alma, é o espírito que dá alma ao corpo e tem um corpo. Ao ingerir bebidas alcoólicas fora dos padrões, tóxicos diversos, temos a consciência que estamos diminuindo a nossa longevidade aqui na Terra, como também prejudicando os nossos irmãos de jornada. Poderemos entrar em um estado de ausência espiritual, causar danos maiores, estragos incalculáveis. Até podemos interromper a trajetória de vida de outras pessoas. A vida pertence a Deus. E a vida é um patrimônio mais importante entre todos. E a mídia, a ciência, nos dá constantes informações hoje em dia. Tanto na parte psicológica, quanto na parte material. É fácil criar um filho? Não, não é fácil. Mas de uma vez que nós nos propomos a ser pais, temos uma responsabilidade absoluta de podar as más tendências dos nossos pequeninos que aqui se aportam para viver um momento de crescimento espiritual. E como podemos podar suas má tendências? Trabalhando para eliminar os vícios que servem de parâmetros. Como, por exemplo, não leve o desaforo para casa. Não faça isso perante aos filhos. Por favor. Isso é um mau exemplo. Que criamos aos nossos filhos uma cultura emocional, uma falta de espiritualidade e uma descabida intolerância, desprezo à fraternidade. Estamos aqui para aprender a perdoar. Perdoar, minha gente. Se nós não procedermos bem
desde o nosso aparecimento aqui na Terra, vamos criando referência para os nossos filhos, não é verdade, gente? Aí entra a famosa brutalidade que é chamada hoje em dia de bullying. Kardec comenta que todos aqueles que são atingidos no coração pelas aflições referente às suas vicissitudes, por fraqueza, indiferença, deixaram desenvolver o germe do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade desde cedo. E tardiamente, com o tempo, nós vamos acordando para a realidade. Porque muitos falam assim, se eu não tivesse feito aquela coisa, eu estaria bem melhor hoje. Então, a quem culpar senão a si próprio? É como dizer, nosso destino está em nossas próprias mãos. E o homem só evitará as suas aflições quando trabalhar pelo seu melhoramento moral e intelectual. Aquela reforma íntima. Isso porque a lei humana alcança certas faltas dos homens e os pune, outras não. Mas não aquelas que prejudicam a si próprio, que impedem a sua evolução. Deus quer o progresso de todos os seus filhos. E como alma imortal não há uma só falta, um só desvio, por pequeno que seja, que não tenha consequências inevitáveis na lei natural de Deus, as leis divinas. É por isso que há causas anteriores à nossa existência que refletem na atual existência hoje. Podemos dizer a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Kardec assim analisa. Se amares os quais o homem é a causa primeira desta vida, outras, pela sua aparência, lhe é completamente estranho e que podemos pensar. Quando o ser humano é atingido, um acaso é que pensar ser uma fatalidade, não é. Existe uma história que Raul Teixeira conta. História e acontecimento real. Conta Raul Teixeira que certa vez ele foi fazer uma palestra em uma grande cidade aqui no Brasil. Ele não quis declinar o nome da cidade. Tudo pago ao descer no aeroporto. Já tinha um táxi à espera, o endereço certo a levá-lo dali para um restaurante. Talvez prevendo o horário adequado para o almoço, ou seja, tudo já estudado. E nessa bela cidade, avenidas arborizadas, bonitos prédios, ruas amplas, em um dado momento, dentro do táxi, uma coisa lhe chamou a atenção. Naquela avenida, naquele semáforo, em uma parada para a abertura do semáforo, ele avistou um monumento, uma estátua, como lembrança de uma grande figura tendo vivido naquela cidade. E ao pé da estátua havia uma mulher muito pobre. E seus pertences era tudo que ela carregava em uma trouxa. Mas, um detalhe, ela estava revirando um saco de lixo, elevando à boca algo para comer que lhe cortou o coração. Aquela cena lhe deixou pensativo, emocionado, repensando, né? Vou num restaurante, um lugar fino, tudo que eu pedir eles vão me dar. Sentado da mesa, a imagem daquela mulher lhe vinha à mente, começou a incomodar.
até perdeu o apetite. E conversava consigo mesmo: meu Deus, como pode um ser humano, uma mulher naquele estado, recolher na alimentação sobras de um saco de lixo? Eu aqui, sem merecer, posso pedir o que quiser. Tanta fartura. Ele ficou mesmo impressionado com aquela situação. Mas, no meio dessa emoção, um amigo espiritual apareceria ao lado, a dizer: Raul, você não pode fazer nada. Aquela mulher está numa lei de causa e efeito. Aquela senhora, Raul, nada mais foi do que a própria figura da estátua em sua homenagem ao passado, bem como o nome da rua homenageado. Isso, Raul, se chama expiação. Relembrando Kardec, então, a gente comenta: as causas anteriores que a gente desconhece são frequentes, como da atual história que Raul nos conta, tudo de acordo com as faltas cometidas no passado. Aquela mulher, no passado, tinha sido uma autoridade e tinha agido com a desumanidade do seu povo naquela cidade. Ela tinha tudo para melhorar as condições de vida dos seus subordinados. E ela fez um mau uso da fortuna, usando a fortuna para o seu bem próprio, usando a fortuna para a sua própria comunidade. Explica Kardec que nem todo sofrimento suportado nesse mundo são indícios de uma determinada falta do passado. E há dezenas de outras possibilidades. Mas também pode ser uma opção do espírito, entendendo que passando por uma determinada prova, possa ele adiantar ou apressar a sua condição espiritual para melhor. Uma espécie de depuração. Eu reencarno para me depurar em tal meio. Normalmente são espíritos mais conscientes, resignados, com instinto naturalmente bons. Nas diversas existências corporais, é que o espírito se despojam pouco a pouco das suas imperfeições. Vão abandonando atitudes e comportamentos inadequados por atitudes mais leves, mais amáveis, mais fraternas. E aqueles que sofrem muito devem entender que tem como expiar, e por isso é que devemos entender que Jesus lhe deixou patente. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição. Mas por que eu não recordo o passado? Por que eu não recordo as vidas anteriores? Porque se o homem recordasse todos os seus erros, ódios, rancores, remorsos, vinganças, traições, essas lembranças serviriam somente de obstáculo para o seu progresso. E a medicina do Senhor, a medicina do nosso Criador, ela é justa. Se assim nós nos recordássemos acontecimentos do passado, estaríamos nós na estaca zero. Ficaríamos de imediato perturbados diante das pessoas a quem ofendemos ou foi ofendidos no passado, ou fomos ofendidos no passado. Já pensou um pai ou uma mãe reconhecer em seus braços
um ferrenho adversário do passado e por vezes até lhe tirado a vida. Então, por isso, nos é vedado a saber o erro que cometemos no passado. Mas nossas más ou boas tendências nos indicam o tipo de fraqueza moral que tivemos no passado. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição ou até mesmo a gula. As boas resoluções que tomamos na vida presente, ouvindo a voz da consciência, advertindo-nos, nos dá força para resistir às tentações, pode crer. Mas o esquecimento do passado não é permanente. Quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne, ou até mesmo durante o sono, muita coisa pode ser recobrada. As lembranças do passado vão se apagando através das várias vidas corpóreas. Daí a necessidade da reencarnação. O que devemos observar na vida presente é que quando buscamos uma ajuda cristã nas mais diversas fontes religiosas, as mensagens vindas do alto, principalmente na espírita através de psicografia, sempre há um conteúdo, um convite para termos fé, resignação, esperanças, forças para superar nossas aflições. E, portanto, agindo assim, através da nossa resiliência e pedido através das preces, vem um auxílio, um alívio do alto para nós. Os amigos vêm para nos dar força. Tudo é uma questão de fé e de esperança. E assim, Jesus, naquela passagem, tem de fé, tem de ânimo. Eu venci o mundo. Vamos acreditar em Jesus e nos aproximar do nosso Criador através das preces. A prece é uma linha que liga nós ao mundo espiritual, nos libertando muitas vezes das nossas, ou na maioria das vezes, das nossas aflições, nos dando temperança, nos ajudando a equilibrar as nossas dificuldades emocionais. Pode crer que, do alto, estamos sempre, sempre, sempre recebendo o melhor possível. Assim, eu agradeço àqueles que estão assistindo este vídeo e vendo esse vídeo no YouTube, compartilhem. É muito bom, tem muita gente que precisa ser melhor informado a respeito do Evangelho, que é a medicina espiritual, a boa nova que Jesus nos deixou para nos aproximarmos do mundo espiritual, porque aqui estamos de passagem. A minha gratidão a todos. Meu muito obrigado.